Paulo não está falando sobre um evento distante que acontecerá com todos da mesma forma. Ele está revelando algo muito mais perturbador. O dia do Senhor não é para todos. Isso mesmo. O mesmo evento. Duas experiências completamente opostas. Para alguns, será o dia mais esperado. Para outros, será o dia mais temido. E a diferença não está em saber a data, não está em decifrar sinais complexos. A diferença está em algo que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Paulo usa uma comparação brutal, como ladrão na noite. Mas ele não está dizendo que a igreja será pega de surpresa. Ele está dizendo o contrário. Existe um grupo que não será surpreendido, e existe outro grupo que será destruído sem escape. A pergunta não é quando isso vai acontecer. A pergunta é, em qual grupo você está agora? A carta chegou a Tessalônica carregando respostas. A igreja estava confusa. Alguns membros haviam morrido, e os que permaneciam vivos questionavam se aqueles irmãos perderiam o encontro com Cristo. Paulo já havia abordado essa angústia no capítulo 4, explicando a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento. Mas havia outra inquietação. Quando exatamente isso aconteceria? Como reconhecer a proximidade desse dia? No capítulo 5, Paulo não oferece uma data. Ele oferece algo mais valioso, discernimento espiritual para reconhecer o tempo e a natureza do evento. A comunidade de Tessalônica vivia sob pressão. Perseguições externas e dúvidas internas criavam um ambiente de tensão constante. Alguns abandonaram seus trabalhos, esperando a volta imediata de Cristo. Outros mergulharam em especulações sobre sinais e tempos. Paulo precisava corrigir esses extremos. O apóstolo sabia que a ignorância sobre o dia do Senhor produzia dois erros perigosos: a negligência de quem não leva a sério e o fanatismo de quem abandona a responsabilidade presente. Entre esses dois abismos, ele traçaria um caminho de vigilância equilibrada. O termo Dia do Senhor não era novo para os leitores. Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Isaías, Joel, Amós, Sofonias, todos falaram sobre esse dia. Um dia de juízo, de trevas, de acerto de contas entre Deus e a humanidade rebelde. Mas Paulo adicionaria uma revelação crucial. Esse dia tem significados diferentes para grupos diferentes. O mesmo evento que traz terror para uns, traz libertação para outros. A carta aos Tessalonicenses revelaria que a preparação espiritual determina como cada pessoa experimentará o dia do Senhor. Não é uma questão de escape geográfico. É uma questão de identidade espiritual. Paulo estabelece uma divisão. No versículo 4 do capítulo 5, ele escreve que os tessalonicenses não estavam em trevas, para que aquele dia os surpreendesse como ladrão. A metáfora é deliberada e profunda. Trevas e luz não representam apenas conhecimento ou ignorância, representam naturezas espirituais opostas. Quem vive nas trevas pertence à noite. Quem vive na luz pertence ao dia. O dia do Senhor, portanto, não atinge a todos da mesma forma, porque nem todos vivem na mesma realidade espiritual. A noite simboliza mais que a ausência de luz. Representa o estado daqueles que vivem alheios à realidade de Deus. É o tempo da inconsciência espiritual, onde as pessoas dormem em relação às verdades eternas. Comem, bebem, casam, trabalham, planejam, tudo sem considerar que existe um juízo vindouro. Não são necessariamente pessoas más em termos morais humanos. São pessoas espiritualmente adormecidas. Vivem como se esta realidade presente fosse a única existente. Como se não houvesse prestação de contas. Como se o tempo continuasse indefinidamente sem interrupção divina. Já o dia representa a condição daqueles que vivem conscientes da eternidade. São os filhos da luz, mencionados no versículo 5.
Eles não especulam sobre datas, não montam calendários proféticos complexos, mas vivem em estado de prontidão constante. Suas decisões são tomadas considerando que um dia estarão diante de Deus. Seus valores não se alinham com o sistema de trevas ao redor. Eles enxergam o que os outros não veem, discernem o que os outros ignoram. Para eles, o dia do Senhor não será surpresa desagradável, será culminação esperada. A diferença não está em saber a data exata, mas em viver na realidade certa. A expressão aparece no versículo 2. O dia do Senhor virá como ladrão na noite. Jesus usou essa mesma imagem em Mateus capítulo 24. Versículo 43. Pedro a retoma em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Mas a comparação não significa o que muitos pensam. Não se trata apenas de algo inesperado. Ladrões não avisam quando vão agir. Chegam quando a casa está desprotegida, quando os moradores dormem, quando a vigilância falhou. O ladrão não vem para todos da mesma maneira. Para quem está acordado, atento, preparado, o ladrão pode ser impedido, a casa pode ser defendida. Mas para quem dorme profundamente, confiando que nada acontecerá, o ladrão entra, toma, destrói, e só então a pessoa acorda em meio ao prejuízo. Paulo não está dizendo que o dia do Senhor pegará a igreja de surpresa como um roubo. Está dizendo que pegará de surpresa aqueles que vivem nas trevas espirituais. O versículo 4 deixa isso claro. Vocês não estão em trevas para que esse dia os apanhe como ladrão. A imagem revela também a natureza irreversível do evento. Quando o ladrão já entrou, é tarde para trancar a porta. Quando o dia do Senhor chegar, não haverá tempo para arrependimento de última hora. Não haverá negociação. Os que estavam preparados permanecerão preparados. Os que estavam despreparados permanecerão despreparados. O tempo de preparação é agora, enquanto ainda é dia, enquanto ainda há oportunidade. A vinda como ladrão não anula a misericórdia de Deus, mas sublinha a seriedade do tempo presente e a urgência de viver vigilante. E aí, me conta uma coisa nos comentários. Você já parou para pensar em qual grupo você realmente está? Filhos da luz ou ainda vivendo nas trevas? Quero saber sua resposta sincera. Agora vamos continuar. Paulo não usa linguagem neutra. No versículo 5 da carta, ele afirma categoricamente: todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Essa declaração não é poética, é ontológica. Define identidade, não apenas comportamento. Ser filho da luz significa ter nascido de novo para uma realidade diferente. Significa que houve regeneração espiritual. Quem é filho da luz não escolheu essa condição por mérito próprio. Foi transformado pela obra de Cristo. A filiação determina a percepção da realidade. Os filhos das trevas vivem segundo a natureza caída. Não precisam se esforçar para pertencer à noite. É o estado natural do ser humano sem Cristo. Andam conforme o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, como Paulo descreve em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Suas mentes estão obscurecidas. Não compreendem as coisas espirituais porque são espiritualmente mortos. Para eles, falar sobre o dia do Senhor soa como fantasia religiosa, como mito de quem não consegue lidar com a mortalidade. Eles não rejeitam a verdade por má vontade, necessariamente. Simplesmente não conseguem enxergá-la. Estão cegos por natureza. A distinção entre esses dois grupos não será anulada no dia do Senhor. Será confirmada, revelada publicamente. O que hoje pode parecer imperceptível aos olhos humanos, naquele dia ficará absolutamente claro. Quem pertencia à luz e quem pertencia às trevas. Essa revelação não acontece para criar divisão. A divisão já existe. O dia do Senhor apenas torna visível o que sempre foi real no plano espiritual.
Por isso, Paulo escreve com tanta clareza sobre identidade. Ele quer que os tessalonicenses tenham certeza de quem são, porque essa certeza não é arrogância. É fundamento para viver vigilante sem cair em desespero ou presunção. O versículo 3 traz uma advertência profética que atravessa séculos. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo descreve um cenário específico, um tempo marcado por proclamações de paz, por sensação de estabilidade, por confiança na capacidade humana de resolver conflitos e construir segurança duradoura. Mas essa paz é ilusória, construída sobre fundamentos falsos, sustentada por negação da realidade espiritual. E exatamente quando essa confiança atinge seu pico, vem a destruição. A palavra grega usada para destruição não significa aniquilação, significa ruína irreparável, perda sem possibilidade de recuperação. A comparação que Paulo faz é brutal e clara, como as dores de parto à mulher grávida. Quem já presenciou um parto sabe que as contrações não podem ser interrompidas por vontade. Não há como negociar com o processo. Não adianta pedir mais tempo. Quando começam as dores do parto, o nascimento virá. Da mesma forma, quando o dia do Senhor começar, não haverá escape para aqueles que vivem nas trevas. O versículo termina com essa sentença definitiva: de modo nenhum escaparão.